Fala, turma. Então vamos lá, continuando aí para nossa aula, agora aulas 15 e 16, né? Trabalho e energia no campo elétrico. Então olha só, nós temos aqui um campo elétrico uniforme. O que quer dizer isso? O que quer dizer um campo elétrico uniforme? É aquele campo que não varia, ele não tem variações, ele é sempre a mesma coisa, tá? Então no caso, o campo elétrico é representado por essas linhas de força vermelhas aqui. Então as linhas de força são as linhas do campo elétrico. As linhas que são perpendiculares a ele, tá? São as superfícies equipotenciais. O que é isso, professor? É aquela dos potenciais elétricos, 0 volt, 10 volts, 15 volts, tá bom? E aí na hora que eu coloco uma carga ali, ele vai gerar uma DDP, né? Uma diferença de potencial, e aí eu consigo fazer o trabalho da força elétrica. As linhas de campo, linhas de força, né, são paralelas entre si, e as superfícies equipotenciais são planas e paralelas entre si e perpendiculares às linhas de força. Então, o campo elétrico uniforme é exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui. Elas serão perpendiculares entre si, as linhas de força e as linhas equipotenciais, e o campo elétrico nunca vai mudar, ele sempre tem o mesmo valor, tá bom? No caso aqui, ele colocou uma linha de força, né? Duas aqui, né, no caso, e uma carga se movimentando entre este campo uniforme. Eu tenho uma linha potencial A e uma linha potencial B. Então, aí a gente vai usar aqui a fórmula do EDU. Então, o que é o EDU? É o campo, né? Olha só, tá até ali embaixo. É o campo, certo? Vezes a distância que essa partícula elétrica aqui vai percorrer. E isso vai gerar uma DDP, ou seja, um campo elétrico, certo? Campo elétrico não, uma diferença de potencial, desculpa. Então a relação entre a intensidade do campo e a diferença de potencial em um campo elétrico vai ser o campo vezes a distância vai ser igual a diferença de potencial, ao U, tá bom? Então vamos aí para o próxima fotografia. Bem, aqui nós temos um campo elétrico, a diferença de potencial e a transformação de energia, ou seja, isso é na prática, né? Então olha só, eu tenho um plug, cada fiozinho aqui é um potencial elétrico, então na hora que eu ligo ele na tomada, aí ele começa a ser percorrido por elétrons. Isso aí seria até, eu não sei nem por que ele adiantou, mas a corrente elétrica, né? Ela tem a ver com isso. Então os fios do eletrodoméstico, aqui vai gerar uma DDP. Então, ao conectar as extremidades dos fios de um eletrodoméstico em uma tomada, existirá uma diferença de potencial entre esses pontos. Vai ter uma DDP aqui, ó. Entendeu? Vocês estão vendo aqui, né, que ele vai passar o campo elétrico passa pelo eletrodoméstico, volta, né? A presença de uma DDP nas extremidades de fios indica a existência de um campo elétrico interno aos fios do eletrodoméstico. Bem, lá na frente, talvez ainda no finalzinho do ano, ele vai falar exatamente o que ele colocou nesse tópico 2 aqui. Todo fio ligado, todo fio que tem uma DDP, que tem elétrons dentro dele se movimentando, vão criar um campo eletromagnético em torno de si, tá? Por enquanto ele ainda não está usando a palavra eletromagnética, mas ele deixou bem claro nesse tópicozinho, ó, a presença de uma DDP nas extremidades do fio indica a existência de um campo elétrico interno. Então ele vai ter o campo elétrico, mas ele também vai ter o campo magnético, até porque as linhas de força e as linhas equipotenciais são paralelas entre si, cada uma, e perpendiculares entre elas. As linhas de força são perpendiculares às linhas equipotenciais. Como os fios são feitos de material condutor, eles permitem facilmente o deslocamento de uma grande quantidade de elétrons. Isso se chama corrente elétrica, vai ser o nosso próximo tópico. Então toda vez que eu ligo dois plugs aqui numa tomada, eu vou gerar uma diferença de potencial. Entendeu? E que vai fazer os elétrons livres do material, que é um material condutor, se movimentarem. E os elétrons em movimento ordenado se chama corrente elétrica. Ok? E eles sempre são, dá uma olhada aqui, ó, sendo assim o campo elétrico dentro desses fios faz com que esses elétrons fiquem sob a ação de forças elétricas, com sentido oposto ao campo e consequentemente se deslocam. Elas se deslocam porque vai ter uma força atuando nelas, né? E aí nós lembramos da segunda lei de Newton. Se tiver uma força atuando sobre qualquer partícula que tem massa, vai gerar uma aceleração. Gerou uma aceleração, vai ter movimento, né? Então,
Lembrando que quando você tem campo elétrico, você pode ter força elétrica, né? Então é essa força que vai fazer os elétrons se movimentarem. E o 4 aqui, o deslocamento desses elétrons ocasiona a transformação de energia elétrica para o tipo de energia que o eletrodoméstico foi projetado para funcionar. Como, por exemplo, um liquidificador, a energia elétrica é transformada em que? Em energia mecânica, né? Então, vamos para o nosso próximo. Tá aqui, ó. Bem, neste caso aqui, eu já deixei até já resolvido para a gente ser mais rápido. Mas eu vou explicar aqui. Então, nós temos... Essas são as linhas de força. Essas são as linhas da superfície equipotencial. Turma, eu vou até tirar isso aqui, que é para vocês entenderem com a explicação. Pronto. Então dá uma olhada, ó, presta muita atenção. Aqui é 1000, aqui é 50 volts, aqui é 0 volts. Lembrando que o U da física quer dizer DDP. E o que quer dizer DDP? Está até ali no item A, que é o que ele pede, diferença de potencial. Então às vezes ele escreve coisa pra caramba, igual estava aqui, o negócio é hiper fácil. Ele quer a DDP entre os pontos A e C, então beleza, o A é esse e o C é qual, turma? O C é esse daqui, ó. Dá uma olhada, ó, ponto A e o ponto C. Então ele vai do zero, lembra que eu falei que é o maior menos o menor? Então é 50 menos 0. Então isso aqui vai ser quanto? 50 volts, ok? Bem, a intensidade do campo elétrico. Eu tenho o valor da carga? Olha, eu não tenho o valor da carga, professor, mas e agora? Mas ele te deu uma fórmula que dá pra a gente calcular bem aí, ó. É a fórmula do EDU, né? ED, né, que é campo de distância, é igual a voltagem. Então, eu tenho a distância aí, ó. Cada distância dessa é 2 centímetros. Então, ele quer a intensidade do campo elétrico. Beleza, já que ele é uniforme, eu não preciso pegar daqui até aqui, eu posso pegar esse com esse. Então, por exemplo, tem 2 centímetros, certo? Outra coisa, eu quero saber o campo, então é o E. A distância é 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. Aí, professor, de onde vem esse 10 a menos 2? É do centímetro. Tem que sair metro, sistema internacional. E aqui é 50. Bem, esse 2 vezes 10 a menos 2 passa para cá fazendo o que, turma? Deixa eu só ampliar minha área de cálculo aqui. Ele passa para lá. Deixa eu tirar esse C daqui. Pronto. Aí, assim é bom, né? Se a luz não fosse assim, não precisava nem apagar. Ele vai para lá dividindo, ele está multiplicando, então ele vai para lá dividindo. Então vai ficar assim, ó, 50 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Só que eu sei que aqui é 10 a menos 2. 50 dividido por 2 dá 25. E esse 2 negativo aí no expoente, ele sobe. Então, ele sobe como 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Então, é só acrescentar 2 zeros. Então, tá aqui, ó, é 2.500 Newton Coulomb. Achamos o campo. E, por fim, o módulo, a direção e o sentido da força elétrica quando uma carga de menos 2 microcoulomb se desloca entre os pontos A e C. A e B. Então, dá uma olhada, ó, entre os pontos A e B. Eu tenho o valor da carga agora, turma. Só que nós temos que lembrar que esse símbolo aqui, ele é um número. Então, isso aqui é menos 2 o quê? Vezes 10 a menos 6, tá? Coulombs. Então, olha só. Eu conheço o campo, eu conheço a carga e eu quero o quê? A força. Lembrando que força elétrica, ela pode ser usada, né, também através desta fórmula aqui, F igual a QE. Então, eu vou descobrir a força porque eu sei que o campo, não preciso colocar um negativo, tá? O negativo indica que é um elétron. 2 vezes 10 a menos 6. E o campo ali seria o 2.500. Tá? Então tá aqui, ó. Lembrando que o campo, ele é uniforme, ele tem o mesmo valor em qualquer ponto. Então, a força elétrica... Aí eu vou fazer assim, ó, quanto que é 2 vezes 2.500? Vai dar 5.000. Só que o 5.000, a gente pode escrever ele como 5 vezes 10 a terceira. 3 positivo.
vezes aquele 10 a menos 6 que tem ali. Turma, fazendo então os cálculos, para terminar este cálculo, então isso aqui vai ser 5. 10 a terceira com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3. Força é dada em Newton. Então acabamos o exercício. Isso aqui é 5 milésimos de força. Ok? Então vamos para o próximo. Bem, para a gente saber aqui como resolver este próximo exercício, é o mesmo? Peraí, deixa eu ver. Não mudou nada? Não mudou nada. É esse aqui, eu peguei errado. Esse daqui, ó, Unicamp. Bem, esse aqui a gente tem que tomar já um certo cuidado, tá? Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre a transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura abaixo. Então tá aqui a figura, né? Vocês estão vendo aqui o rolo, os elétrons e os prótons. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raios X. No ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de 3 milhões de volts-metros. Turma, essa ruptura dielétrica que tem no ar quando o raio vem da nuvem para a Terra, ele rompe, ele consegue romper porque o ar está ionizado. Então, ele rompe esse valor e causa o que nós chamamos de trovão, que é o barulho. Tá? Então, eu tenho o campo e tenho a voltagem. Ele quer o que aqui? Ele quer a distância. Então, é uma formulinha bem conhecida, tranquila, ED vezes U. É a fórmula do Edu. Então, vamos lá, está aqui. Ó. Eu conheço, o campo é 3 vezes 10 a sexta. Eu conheço também a voltagem, eu não sei quem é a distância, é o que eu quero descobrir. E a voltagem é 9.000. Este K significa 1000, tá? Então isso aqui é 9 vezes 10 a terceira. Vamos usar assim, desse jeito. Eu vou pegar esse 3 vezes 10 a sexta e vou trazer para cá na divisão. Então, professor, mas eu tenho um certo problema em divisão. Pô, você está no segundo médio, né? Então tem coisa que a gente tem que dar uma solucionada. Então tá aqui, ó. Vamos fazer de cabeça. 9 dividido por 3 é 3. Então a única resposta que tem o 3 é a A. Mas vamos dar uma olhada nessas coisinhas aqui, ó. Então, 3. Esse 10 a sexta, ele sobe. Então vai ficar assim, 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Que dá 10 a menos 3. O 10 a menos 3 aqui é o mili. É esse Mzinho aqui, ó. E esse outro M aqui é o metro. Então, tá aí. São 3 milímetros, alternativa A. Exercício da Unicamp, extremamente fácil. O exercício 3 aqui, ó. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra, que é o que eu falei do raio. Próximo ao solo, né, e longe de concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo, e sua intensidade é de 120 voltmetro. A superfície mostra as linhas de campo em 2 pontos, o V, o M e o N. Aqui até o M tem 1,20 m e o N está no solo. O ponto M está a 1,20 metros do solo e N está no solo. A diferença de potencial entre os pontos M e N é... Turminha, dá uma olhada. De novo a fórmula do Edu. Então tá aqui, ó. Eu conheço o campo. Tá aqui, ó. Olha o campo aqui, ó. Eu conheço a distância? Também conheço a distância. Ela aqui, ó. E o que eu vou achar? O que ele quer, ó. A diferença de potencial. Então quem é o E? 120. Quem é a distância? 1,2. E aí nós vamos chegar no U. Esse zero com essa vírgula cancela. E 12 vezes 12 costuma ser 144. E acabamos essa aula. Beleza? Essa é só para a gente aquecer os motores aí na nossa volta, ok? Fiquem com Deus aí e até a próxima aula.